A grande verdade é que eu digo para todos que me ouvem, ricos e pobres de toda a terra, não importa. Eu sempre digo que eu não falo de religião, eu falo de amor. E uma terra ficando sem amor, o que você vê é a mágica rápido. O que você está falando? Mágica. A mágica é o seguinte: se você tiver alguma coisa, você é alguém. Se você tiver dinheiro, se você tiver casa, se você tiver carro, se você tiver uma carteira recheada, um cartão de crédito sem limite, melhor ainda. A mágica é essa, você tem que ter alguma coisa nessa terra. Nós estamos vivendo uma terra de homens e mulheres, aqui eu vou falar de homens e mulheres, mas eu vou falar para todos que eles olham uns aos outros pelo que ele tem, pela sua beleza, pelo seu poder. Poder de ser alguém, poder de você ter alguma coisa. Porque se você não tiver nada, eles vão dizer que você tem que ter. Eles vão aconselhar você, ó, você é nada. Você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Entendeu? Você precisa. Nós estamos vivendo uma terra de rede de comunicação, de todo mundo tá te bombardeando, lixo, dizendo que você sempre precisa de alguma coisa, já percebeu? Você sai na rua, você sai na avenida, você vai no shopping, você entra na rede de comunicação, YouTube, não importa, toda a rede de comunicação, todo mundo tá te bombardeando alguma coisa. Para você ser alguém, você tem que ter alguma coisa, você tem que estar comprando. A grande verdade é que as pessoas sem perceber isso, o que está acontecendo é de pessoas que nem têm para comer, mas querem mostrar um patamar de vida que não tem. E por isso nós estamos vivendo uma raça humana como rato no esgoto, é uma palavra muito dura. De todo mundo que está querendo ser alguém, para ser alguém ela faz de tudo nessa terra. Ela sonega, ela rouba, ela mata, ela faz de tudo, porque você tem que ter alguma coisa nessa terra para você ser alguém. Porque se você não tiver nada, você é ninguém. As pessoas não vão nem te enxergar sequer. Agora tem alguma coisa, mesmo se você não tiver um centavo no bolso, eu vou dar aqui um exemplo. E você tiver um carro importado, um carro caro, você for um andarino, pega um andarino, eu sempre digo, vista ele de roupas bonitas e bote ele dentro de um carro elegante, que os povos vão botar tapete. Nessa terra vão colocar tapete para ele passar por cima. Agora pega um rico e vista ele de andarino, para ver como é que ele vai ser tratado. Um rico. Então nós estamos vivendo um patamar que as pessoas te enxergam pelo que você mostra, pelo que você tem. As pessoas fazem logo um julgamento na tua vida. E sabe qual é a falta disso? É que você coloca o teu joelho no chão e diga, Senhor, será que ele está falando a verdade? Você não importa, não estou falando a tua religião. Independente da tua religião, coloca o teu joelho no chão. Tem uma Bíblia na tua casa, bote a mão em cima e diga, Senhor, fala comigo sobre a tua palavra. Eu quero saber se esse irmão está falando a verdade. Se o que ele está falando, essas palavras dele são verdadeiras. Que você vê que a própria Bíblia vai falar com você, na palavra do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo uma terra de sem amor. Que as pessoas simplesmente não querem saber. Se você tem, você é alguém. Se você não tem, você não é nada. Você é humilhado, você é maltratado. E as pessoas, às vezes, os teus amigos que estão do teu lado, da classe mais pobre, já estão endividados até o pescoço. Eles vão sempre dizer para você que você precisa de algo. Se você tiver um carro barato, eles dizem que você precisa de umas caras. Se você tiver uma moto, eles dizem que você precisa de um carro. E se esse carro não for suficiente, eles dizem que você precisa de outro, você precisa de carro, você precisa disso, você precisa daquilo. E se você for seguir essa raça humana, se você for olhar para a raça humana da terra do jeito que está, você esquece de Jesus. E eu estou falando de uma nação de quase 99% está desta forma. Ele não se importa. Você vê que a terra que nós estamos vivendo, o foco hoje é você ter. O foco é beleza, o foco é corpo, mas o foco não é honestidade, não é caráter, não é verdade. Se uma pessoa não tiver nada, ela for uma pessoa de caráter, uma pessoa íngreme, de honestidade, trabalhador, com a sua mão cheia de cala, essa pessoa que soa para comer o seu arroz, o seu feijão, a sua salsicha, não importa, o seu pé de frango. Se ele for ali uma pessoa honesta, ele não tem valor para a sociedade, ele não tem valor para ninguém. Ele é simplesmente um Zé Ninguém. Porque o que importa é você ser mau caráter. Você ser honesto e você não tiver nada, isso não importa. Isso que eu estou falando é muito sério. Eu digo para todos vocês que estão a me ouvir, ricos e pobres de toda a terra, que não tem limite. Você está vendo que nós estamos vivendo uma raça humana que ela não tem limite. Aquele que tem, sempre quer ter mais. Ele não quer saber de abençoar, ele não quer saber de ajudar, ele não quer saber de nada. E se o que ele tem, se tiver de ser descartado, ele não descarta, ele guarda. Ele vai guardando até apodrecer. Porque ele diz assim, o suor é eu. É eu que trabalhei. Se eu trabalhei, eu suei, então eu sou dono. Quem manda sou eu. Eu não abençoo ninguém, não dou para ninguém, apodrece. Você entendeu? E você veja que não é pecado você ser rico, não é pecado você ter as coisas. Pecado é você colocar o coração naquilo e deixar apodrecer, deixar estragar e cada vez se enriquecer e não doar, não fazer nada para ninguém. Porque o limite para a riqueza é o céu. E veja que o céu é alto. Ou seja, não tem limite. Quando a pessoa tem amor e ela abençoa, ela é abençoada. Você entendeu? Essa é a verdade. Mas nós estamos vivendo uma terra, essa pessoa vê aquele que está precisando de um prato de comida, um copo d'água para beber, ele não está nem aí, ele diz, eu tenho para comer, não estou nem aí. E a grande verdade, eu posso dizer uma coisa, que a palavra pode ficar até mais dura. Quando a pessoa está apegada nos seus bens, que ela está apegada mesmo, cada vez ela fica mais cega, ela é capaz de deixar até de comer, de vestir, de ter o melhor carro para obter mais riqueza nessa terra. Ou seja, ela não tem limite. Ela não tem limite para riqueza. Enquanto mais ela é rica, menos ela vê que tem. Ela pode ter imóvel, vários carros, várias casas, em tudo que é lugar do Brasil. Mas se ela não tiver amor no seu coração, se ela não tiver Jesus, ela vê como se ela não tivesse nada. Infelizmente, essa é a terra que a gente está vivendo e essas palavras são muito duras, ter que falar isso. Para todos vocês que estão a me ouvir, ricos e pobres de toda a terra. Encontre o amor de Jesus para a sua vida, porque não é pecado você ser rico. E ajude sempre o próximo, porque amanhã pode ser tarde para a tua vida, para a minha vida, amanhã pode ser muito tarde. Muito tarde. E dessa terra, nenhum de nós vamos levar nada. O que significa que tanto faz, se você me conhece eu, para você, ou para um andarino, ou para uma pessoa que não tem de comer, ou de vestir, ou tomar um banho, se você tiver em pé nessa terra, se você tiver poder, um cartão de crédito sem limite, tudo que você tem, você se torna pobre, você se torna igual a ela. Então, tenha sabedoria. Viva com sabedoria nessa terra. Divida o pouco que você tem, mas faça pelo próximo. Que talvez o teu vizinho do teu lado, a criança dela não tenha o que comer, ou a sua esposa, ou o seu marido, ou está desempregado, sabe, porque precisa e você não está nem aí. Que Jesus tenha de misericórdia desta nação, que já se encontra sem amor. Você veja que o que eu mais falo é que mais que é verdade. Você veja que mais está envolvido em sujeira é autoridade. Você veja que o pobre não pode cortar o morro para construir, porque pode vir uma chuva e descer todo o barro e o rico vai acusar ele. Vai mover com ele, vai simplesmente destruir ele, mas o rico pode cortar morro, o rico pode aterrar o rio, e na maioria das vezes as prefeituras está tudo envolvida. Sei do que eu estou falando. Há sujeira, muita sujeira, porque há muito dinheiro, há muita lavagem de dinheiro. Então o que acontece? Eles cortam morro, eles destroem tudo, eles botam água abaixo, ela destrói tudo para construir condomínios e condomínios para os ricos poderosos da terra que vem por cima de helicóptero, né? Porque tem nojo de andar na terra, porque quando andam nos seus carros blindados, eles podem cortar morro, eles podem aterrar rio, eles podem cortar ave, eles podem tudo, eles são poderosos. Mas o poder deles e o poder de cada um é só aqui na terra. Porque esse poder, quando eles morrer, esse poder não vale lá no céu, porque nem no céu eles vão entrar. O lugar deles é o inferno, é o lugar deles. Então eles andam por cima, são poderosos da terra. A terra rica, outra ave, outra montanha, vai destruindo tudo e criando seus condomínios imensos. São os elegantes da terra que andam nos seus carros blindados, andam nos seus helicópteros, tudo cheio de dinheiro, cheio do ouro, cheio da prata. Só que esse ouro, essa prata e todo esse tesouro que eles têm aqui na terra, isso tudo vai acabar, vai ser comido pela traça e o cupim, a ferrugem. Nada vai ficar impune nessa terra. Eu costumo dizer que o poder do pecado é tanto da arrogância deles mesmos, que acham que são poderosos, vai derreter até as pedras que tem nessa terra. Eles não terão lugar para ficar, serão como rato no esgoto, querendo correr para algum lugar, fazendo construção debaixo das pedras, não importa onde eles se enfim, porque aqui na terra tudo vai acabar e eles vão ver que até a sua salvação eles vão perder. Então o poder nessa terra não vale de nada, não vale nada.
Então, infelizmente, eu fico triste de levar essas palavras para todos vocês que me ouvem, ricos e pobres de toda a terra. Eu não sei até quando vou ficar aqui, porque eu já sou caçado pelo YouTube, eu já sou caçado por onde eu passo, eu já não posto foto de placa nem de lugar que eu tô, porque eu já sou caçado não é de hoje pelo Satanás, porque ele quer parar quem fala a verdade, mas eu vou chegar até onde Jesus permitir, porque Satanás não tem poder de tocar em ninguém nessa terra, usado por pessoa, tirar a vida de pessoa, causar acidente, destruir a vida do ser humano sem autorização de Jesus, porque Jesus ele manda até no Satanás nessa terra, até no Satanás, e se Jesus permitir que ele me toque, eu serei salvo, essa é a grande verdade. Então, boa sorte para vocês, poderosos da terra. A grande verdade é que eles têm poder e os seus olhos estão em tudo que é lugar. Acredite se quiser, a terra está pequena para eles, os poderosos da terra. E eles vão encontrar cada pessoa que ameaça eles dizendo a verdade. Cada pessoa que anda dizendo a verdade dói demais neles. Porque uma verdade hoje, uma verdade amanhã e uma verdade sameada, quando você der fé, muitas pessoas vão abrir os seus olhos para a verdade. Então o que acontece? Eles vão caçar, assim como já caçaram muitos, e vão matar. Porque eles têm poder, eles mandam na terra, são poderosos da terra, pode tudo. Eles podem tudo. Essa é a grande verdade. E cada vez pessoas pequenas querem se tornar poderoso. E por que querem? Querem porque ter poder é bonito nessa terra, ter estado, ter carro, ter forma, ter dinheiro, ter cartão de crédito sem limite. O que importa, se você tiver nessa terra, você é alguém. Tá entendendo o que eu tô falando? A língua que eu tô falando? Então por isso que eles não vão se importar, né? E ter poder de parar aquele que está dizendo a verdade. Nós estamos vivendo uma terra que não podemos mais abrir a nossa boca para falar a verdade. O que pode é fake news, é mentira, são palavras mentirosas. Uma terra que vive de aparência, uma terra que cada um quer mostrar. Nós estamos vivendo nessa terra, que eu sempre falo nos meus áudios. A mulher quer mostrar sua beleza, quer mostrar seu corpo é suas intimidades. Ou eu tô errado no que eu tô dizendo. E a terra tá quase toda desta forma. Eu costumo dizer, tá a vovó, tá a mãe, tá a tia. A terra tá desta forma, que cada um quer mostrar alguma coisa do que tem. E se não tiver dinheiro, mesmo a classe mais pobre, vai mostrar seu corpo. O que importa é mostrar. E para isso usa toda a rede de comunicação. E que autoridade tem na rede de comunicação? Cadê as autoridades da rede de comunicação? Que a maioria das crianças estão sem roupa. Seus filhos, seus antecedentes. Porque essas crianças têm pai, essas crianças têm mãe, ou não tem, ou eu não sei do que eu tô falando, mas seus pais e suas mães já não se importam mais, porque se importasse, os seus filhos não estariam em toda a rede de comunicação, e cadê as autoridades? A autoridade já está do lado do Satanás já usa as autoridades dessa terra, o povo é que não vê, já usa toda a rede de comunicação, ele é dono da tecnologia, ele manda em tudo, e não pode o que é certo, não pode as coisas do Senhor, não pode o que o Senhor criou, não pode o que é belo, o que é certo, o que é correto, o que pode é o pecado, o que pode é o que é errado. E aquele que anda com a verdade, ou ele vai ser esquecido, ele vai ser humilhado, ele vai ser chamado de preconceituoso, de racista, ele vai ser chamado de doido, ou vai ser morto, ou vai ser internado por maluco. Porque eles botam que quem fala a verdade é doido, é maluco, não sabe o que está dizendo. Olha, são muitas pessoas andando rumo a uma direção e as que estão falando a verdade sendo atropeladas, porque poucos são esses que carregam a verdade. Mas verdade, entenda uma coisa, a verdade não deixa de ser verdade. Nunca deixou de ser verdade. Jesus ele nunca se adaptou e jamais se adaptará a essa raça humana. Jamais Jesus ele vai se humilhar sobre nós. Nós é que temos que se humilhar para o Senhor Jesus. Mas nós estamos vivendo uma classe que não se humilha para Jesus, se humilha para uns aos outros. Após serão mandados pelas autoridades da terra e obedecerão às autoridades da terra. E sabe quem está nelas, na maioria das vezes, milhares já está sendo usado? Não é por Jesus, não é por Espírito Santo de Jesus, é pelo próprio Satanás. Então, igreja, deixa eu dizer uma coisa, eu sei do que eu estou falando. A grande verdade é que todos têm que entender uma coisa. A vida nessa terra passa e passa rápido. E nenhum de vocês, inclusive eu que estou falando, somos dono do tempo. Hoje pode ser meu último áudio para vocês ouvir. E o poder dessa terra não vale no céu. O poder de vocês não vale no céu. O que vocês têm não entra no reino do céu. É isso que vocês têm que entender. É isso que vocês têm que entender. Então vocês vão cercando tudo, vão cortando morro, vão aterrando rio, vão cortando ave, vão fazendo tudo aonde não tem lei. Porque se tivesse lei para não cortar uma ave, não destruir a natureza, o rico não destruía, não tirar, não ficava em comunhão com as prefeituras, não ia aterrando rio, não ia cortando ave, não ia destruindo tudo para criar os seus condomínios imensos. Tá entendendo como é que é as coisas? Tá entendendo como é que a mágica é feita rápido? Você tem dinheiro, você é alguma coisa. A mágica é feita rápido. Porque Satanás trabalha de mágica. Se você tiver dinheiro, não tem mágica para você fazer. É simples assim. Não tem mágica para você fazer e você não é enxergado. Sem dinheiro você é nada. Você é pó. Ninguém vai te dar nenhum prato de comida, vai passar por cima de você. Não vai te enxergar, você é ninguém. Mas eu posso dizer uma coisa. Jesus no céu, ele está enxergando cada um de nós, inclusive os humilhados. Jesus está enxergando e vai salvar suas vidas, vai salvar suas almas. Seu corpo pode não valer nada, vocês podem matar, podem caçar, podem fazer o que vocês quiserem. O que vocês quiserem, porque a autoridade de vocês só vale aqui na terra. No céu você não tem autoridade e não vai levar nada pro céu, porque no céu não entra o roubo de vocês, não entra a arrogância de vocês, não entra o poder de vocês. Então a palavra pode ser muito dura, mas é a verdade. Se você receber, amém. Se não receber, amém. E se você ouvir essa palavra, ainda dá tempo de vocês salvar pelo menos a alma de vocês. As pessoas não mudam a veste, não mudam o que está enxergando, não mudam o que está falando, não mudam o que está ouvindo, não muda o seu jeito de andar, não muda onde vai sentar, participa de tudo, fala de tudo, e tudo pode. E eu repito, nem tudo convém. Esse evangélico que não muda a vida de uma pessoa, esse evangélico não salva ninguém. Eu costumo dizer nesse dia de hoje para todos que me ouvem, o evangelho que salva é aquele evangélico de renúncia. Esse sim salva. E é duro você viver um evangélico de renúncia. Sabe por quê? Eu vou ter que renunciar ao que eu estou enxergando, eu vou ter que renunciar ao que eu estou ouvindo, eu vou ter que renunciar, talvez as pessoas, o lugar onde eu entro, aonde eu sento, quanto tempo eu vou ficar, alguma coisa vai ser renunciado, vai sair da minha vida. E é eu que vou tirar? Não. Conforme eu me encho do Espírito Santo e do conhecimento de Jesus, o próprio Jesus, ele vai fazer com que eu não participe de muito lugar, não sente em muito lugar, não escuto o que não é para ouvir, não enxergo o que não é para enxergar, porque os olhos e os ouvidos são um portal para dentro de cada um. Mas a grande verdade é que os crentes, que eu falo que é para crente, eles não percebem isso. Eles acham que pode tudo. Eu saio dentro do templo, posso falar de tudo, eu posso ser normal. A grande verdade é que cada corpo carrega o Espírito Santo de Jesus. E corpo é o quê? Corpo é templo. Lá onde nós vai, nós se reúne. Corpo é templo, o Espírito Santo habitando dentro do meu corpo. Agora estou falando aqui, seja pelo Espírito Santo de Jesus, as palavras é do trono dele. Como é que pode? Nós estamos vivendo uma raça de evangélico nessa terra que, mais do que muitos templos que tem, é mais do que uma boata. O que importa é satisfazer ego, é fazer a vontade das pessoas. E todo mundo, na maioria das vezes, está recebendo. E de dízimo, ó, saco cheio de dízimo. Oferta, o povo oferta à vontade. Por quê? Porque estão todos cheios. Mas cheio de quê? Cheio da sua arrogância, cheio do seu desejo, cheio das suas vontades.
mas longe de Jesus. E quem tá dando pra essas pessoas? O próprio Satanás. Eu costumo dizer que tem muitos templos que só precisa trocar a letra da música, somente, porque uma boate esses tempos já é. Então só tem que trocar a letra da música. Trocou a letra, pronto, vira uma boate. Mas sabe pra quê? É pra chamar mais gente. É o templo que tá se adaptando. O meu templo pode se adaptar, igreja. O meu templo tem que se adaptar, que é meu corpo, a verdade, a limpeza. Jesus chama pra limpar, não chama pra oferecer. Jesus não tá chamando ninguém pra oferecer carro, pra oferecer casa, pra oferecer conta bancária. As pessoas querem que o pastor profetize só bênçãos e mais bênçãos na vida dela. Não querem compromisso com Jesus. A grande verdade é que eles querem receber. Querem receber cura não, porque a cura é na alma, é dentro, não é por fora. Eles querem receber, é papel assinado, é carro, é casa. As pessoas querem receber. E Satanás, vendo isso, o que ele fez? Foi abrindo várias religiões em toda a terra. Eu acredito, em nome de Jesus, que as palavras sejam do Senhor. Foi criando várias religiões e foi se adaptando. E o povo está se adaptando à vergonha e à imoralidade. Devia se envergonhar disso. A grande verdade é que o povo devia se envergonhar. Mas a gente só se envergonha quando a gente enxerga alguma coisa. Eva e Adão, igreja, ele estava nu. Vivia nu no paraíso. Ele não se enxergava, não tinha vergonha. Mas ao mesmo tempo que eles pecaram, eles começaram a se enxergar. E aí se envergonharam. E diz a palavra do Senhor que o próprio Jesus criou roupa e cobriu a sua nudez. E o que nós estamos vivendo nessa terra? Como é que pode uma nação não se enxergar? Tão cego. Porque se enxergasse, não andava do jeito que estão. Não falava o que devia falar, o que não devia falar. Você tá entendendo? Você vê hoje em dia troféu, você anda, você vê na rede de comunicação, são filhas troféu, são mãe troféu, todo mundo quer mostrar alguma coisa, todo mundo quer mostrar a sua vergonha, mas não vê vergonha. Ele não vê que é vergonha, porque estão cegos espiritual, estão acorrentados, com gadeados e correntes grossas. Então não pode enxergar, não pode se soltar. E quer dizer que aquele que anda com a verdade, ele é um doido, ele é um maluco, ele é preconceituoso, ele é racista. Infelizmente isso é até... É pra você falar da verdade. As pessoas vão te mandar mensagem se ela precisar. Nós estamos vivendo nessa terra. Se ela precisar, ela vai te mandar mensagem. Se não precisar, ela vai te ignorar. E sabe por que eu digo isso? Porque as pessoas não estão com tempo pra blá blá blá. As pessoas, o que elas querem é correr atrás demais. E não tem limite mais. Entendeu? Se tá trabalhando, quer trabalhar mais. Se tem um carro, quer outro carro. Se tem uma moto, quer outra moto. Se tem um terreno, quer outro terreno. Se tem uma casa, quer outra casa. Ou seja, eles não têm limite. Ele não tem limite, ele não enxerga o que ele tem. Nós estamos vivendo uma raça humana, meu amigo, que elas não enxergam o que elas têm. E o que elas têm de mais precioso, sabe o que é? É a sua saúde, é a sua paz, é o seu amor. Mas qual é a raça humana nessa terra? Olhando para cada um que se acha com amor, se acha que tem tudo na vida, tem saúde. Porque adianta ter tudo isso que muitos têm, estão correndo atrás. Adianta, cai doente em cima de uma cama, vai embora o terreno, vai embora a casa, vai embora tudo, vai embora os amigos e acaba sozinho no leito do hospital, entre a vida e a morte. E um belo dia o médico diz assim, não tem mais cura, só um milagre. E esse milagre está falando, sabe de quem? De Jesus. É só Jesus que pode fazer um milagre. Os amigos não podem fazer milagre, o dinheiro não pode fazer milagre. Não há nada que possa fazer milagre nessa terra na vida do ser humano. Você entendeu? Mas que pena que as pessoas ficaram cegos, só estão correndo atrás demais, ignora seus amigos, faz de tudo, bota seus amigos na lata do lixo. Se for possível, mata seus amigos, atropela, joga pau na frente pra pegar o que eles têm. Se bombear, desejar até a sua própria mulher dos seus amigos. Mas que terra é essa, meu amigo, que a gente tá vivendo? É uma terra que as pessoas não têm limite. Eu tenho minha mulher, eu tenho minha namorada, eu tô desejando do meu amigo. Eu quero a mulher do meu amigo. Você entendeu? Nós estamos vivendo uma raça humana que não tem limite, não tem controle. Sabe por quê? Por causa do pecado que acega essa raça humana, infelizmente. E todos querem buscar mais. Porque se envergonha do que tem. A terra, a sociedade bota que é vergonhoso você não ter nada. É vergonhoso você não ter um carro, é vergonhoso você não ter um terreno, é vergonhoso você não se vestir bem, é vergonhoso você não chegar no restaurante não comer do bom e do melhor, é vergonhoso você é nada, você é pó. A mágica acontece quando você tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, aí a mágica acontece. Todo mundo vão te olhar e vão te olhar pelo que você tem, não pelo que você é, não pelo teu caráter, pela tua honestidade, pela tua verdade. Porque essas palavras que eu estou dizendo aqui podem estar doendo em alguém. Sabe por quê? Porque é a verdade. Mas só a verdade pode fazer com que essa raça humana possa enxergar quem eles são e o propósito deles. Eu costumo dizer nos meus áudios que nessa terra nada vai dar. A maioria dos alimentos que está vindo da terra já está sendo alimento envenenado. Porque tem que envenenar a terra para que dê alimento, porque a terra já está morrendo. E não teremos nada que vai sobreviver nessa terra. Não terá comida. O próprio Satanás vai criar comida, já está criando para as pessoas comer. Sabe por quê? Ele não quer vida, ele tem suas máquinas. Logo as máquinas estará no carro, estará em tudo. Estará em tudo, no dinheiro, em tudo. A vida para ele não é interessante. Interessante para ele é suas máquinas. Mas máquinas são só máquinas, não tem alma. Eu digo assim porque o Satanás também me ouve, tá? Máquina não tem vida, são só máquina. E o conhecimento acaba, porque o conhecimento maior é de Jesus. Mas que pena que essa raça humana está cega, que pena que as pessoas estão cegos, não é verdade? Que não encontra limite, só querem mais e mais e mais e mais, e não tem limite, faz de tudo para ter mais. Não enxerga o que tem, apenas o que querem. Nem eles mesmos sabem onde querem chegar, de tão cego que estão. Porque se soubesse aonde querem chegar, teria amor no seu coração. Porque sabia que aonde vão chegar é no céu. No céu não entra arrogância, no céu não entra ganância, no céu não entra todo tesouro que eles estão conseguindo nessa terra. Mas eles têm a vida e não vivem. Não vivem. Muitos deixam até de comer.